candidatos e eu gostaria de fazer uma votação aqui com o time 360, hoje formado por Rafael Prats, o tático, pelo professor Celso Unzelt e também pelo capitão América, o Eugênio Leal. Antes, você quer falar com o Hoffman, é isso? Já temos o Hoffman? Então vamos lá com o Hoffman. Bom dia, Gustavo Hoffman, já está em Paris, preparado para trazer tudo para a gente. Bom dia, amigo. Tudo bem, Abel? Bom dia, companheiros. Fã de esportes, fala aqui diretamente já da entrada do Théâtre du Châtelet, local do evento da entrega da Bola de Ouro na noite desta segunda-feira aqui na capital francesa. Vinícius Júnior é o principal candidato ao prêmio da Bola de Ouro masculina. Há concorrentes, Rodri, Julie Bellingham deve ficar entre os três, mas o Vinícius é sim o principal candidato, favorito a ganhar a Bola de Ouro. Bola de Ouro que o futebol brasileiro não ganha desde 2007 com o Kaká. De lá para cá vivemos o domínio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, inclusive em 2007, quando ganha o Kaká é primeiro, o Cristiano Ronaldo segundo e o Messi terceiro. Depois, domínio absoluto dos dois, período interrompido apenas com aquela bola de ouro do Luka Modric em 2018. E pela primeira vez desde 2003, nem Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi aparecem na lista final da bola de ouro masculina. Entre as mulheres, Gabi Portillo e Tarciane concorrem também na premiação feminina. Gustavo, não sei se você ouviu o que eu estava falando antes, mas como eles costumam... Ouvi, chocolate? Isso, existe algum termo assim, que a gente usa aqui, goleada, chocolate, etc. Existe algum termo, não? Para um 4-0 como esse? Sim, não, chocolate não, eles não usam, né? Eles falam muito de a dado el golpe na mesa, né? Do tipo, que a gente tem essa expressão, deu um golpe na mesa para dizer, olha, aqui tem dono, aqui mando eu. Então eu ficaria com um golpe na mesa. Golpe na mesa, gostei dessa. Você já tinha ouvido essa, Prats? Não. Não? Golpe na mesa? Não, eu já vi alguém dar um tapa na mesa, um soco na mesa, eu já vi. Tá. Eu não vi ser usado para 4-0 no futebol. Golpe na alguém mesa... dar um golpe numa mesa, eu já vi várias vezes. Golpe na mesa é truco, não é futebol. Truco, 6. Gustavo, o que se fala aí em Paris ou na Europa em geral sobre a premiação? Existem dúvidas? Porque, por exemplo, aqui no Brasil todo mundo acreditando que vai dar Vini Júnior. Mas você vê muitos palpites diferentes, poucos, mais ou menos. Como que está aí essa estimativa? Importante até trazer a informação que a gente publicou, Abel, há cerca de 2 ou 3 semanas, mais ou menos. Pela primeira vez, a France Football realiza a Bola de Ouro em parceria com a UEFA. France Football, principal revista de futebol da França, é quem organiza a Bola de Ouro desde sempre. Ela, pela primeira vez, faz a premiação em parceria com a UEFA. Então, houve algumas burocracias a mais. O credenciamento, por exemplo, veio pela UEFA. E pela primeira vez também, em relação a todos os últimos anos, a France Football não informou os participantes, os concorrentes, sobre o vencedor. Porque, vocês se lembram, em várias das últimas edições, né, vinha apenas o ganhador, porque ele já sabia. Os outros sabiam que não levariam, então sequer vinham até Paris, ou saíam da sua casa para o Théâtre du Châtelet, caso, por exemplo, do Mbappé, quando jogava aqui no Paris Saint-Germain. Então, pela primeira vez, os jogadores não sabem quem levou a premiação. O Vini é o favorito. Agora, cravar que será o Vinícius Júnior, ter certeza que é o Vinícius, isso é impossível. A impressão geral é de favoritismo para o Vinícius. Neste final de semana, por conta do clássico Real Madrid-Barcelona, eu tive a oportunidade de entrevistar, inclusive, 2 grandes ex-jogadores, Fernando Morientes e Patrick Kluivert. Para os dois, o Vinícius leva a bola de ouro. Morientes, espanhol, até falou, olha, eu gostaria muito que um espanhol ganhasse, torço muito pelo Carvajal. O Carvajal é um nome que na Espanha foi muito falado, porque ele ganhou tudo, né? Ganhou tudo com a seleção espanhola, ganhou a Euro, ganhou tudo com o Real Madrid, sendo capitão das 2 equipes. Mas, se é para falar de jogador espanhol, acho que a principal ameaça ao Vinícius é o Rodri. Meio-campista do Manchester City, referência da seleção espanhola, melhor jogador do time na Eurocopa, campeão inglês com o Manchester City também na Premier League, então... Em termos de concorrência, o Rodri é o principal para o Vinícius. E aí na sequência vem o Julie Bellingham, seu companheiro de Real Madrid, que fez uma temporada de La Liga espetacular. Legal, muito obrigado, Gustavo Hoffman, ao vivo lá de Paris, acompanhando tudo dessa premiação do Prêmio Bola de Ouro da France Football. E obviamente o Gustavo volta durante a nossa programação para trazer mais informações, para trazer também um anúncio. Obrigado, Gustavo. Tem um rapaz ali perto dele que é a chaminé. Valeu, Abel. Au revoir.
Au revoir, au revoir. Merci beaucoup. Eu percebi também. Coitado do Gustavo. O Gustavo Na tá baforada sai Fumacê. fumacê tremendo. Gustavo tá respirando aquela fumaça ali que tá indo. Coitado Depende do do vento, Gustavo né? Hoffmann. Para o, Mas não para o parava de pulmão fumar. não é recomendado. Vamos lá, então. Nem um pouco. Temos aqui, ó, Fumando por tabela. top 5 da bola de ouro. Temos os 30 aqui, ó. Olha aqui, ó. Na verdade, a gente vai votar em 2 aí para completar 5, porque os 3 a gente já sabe, né? Olha aqui. Tá todo mundo aqui, ó. Ó, Dibu Martínez aí, Abel, para sua Então alegria. o professor já propôs aqui, Abel, para Dibu ganhar Martínez. tempo. Para ganhar tempo, o professor já propôs aí. Bota então Vini, Rodri e Bellingham. Depois... Dani Olmo jogou vôlei. É que tem a brincadeira da ordem, né? Também. Bukayo Saka fez gol ontem. Botou A lista é ótima, tem grandes vamos lá. jogadores Sem e tem outros que entraram aí para sem forçar a muita barra, enrolação, né? Sem Ó o muita Rudiger enrolação. aqui, ó. Ó o Rudiger Vamos aqui. direto lá. Pode colocar aí pra gente Opa, começar a votar. peraí. O Prats está empolgado? Então vamos lá, o Prats Sempre tô começa. empolgado. Quem é o número 5 para você? Carvajal. Lateral direito, é um jogador de defesa, sofre muito nesse tipo de eleição, porque o que faz o gol aparece mais, o que dá o passe aparece mais. Ano irretocável. Para mim foi o melhor jogador da final da Liga dos Campeões, foi o melhor em campo no Real Madrid Borussia Dortmund, campeão espanhol, campeão da Europa de clubes, campeão da Europa por seleção, jogando bem. Carvajal seria o quinto para mim. Número 5 para Prats Carvajal. Professor. Yamal. Lamine Yamal para o professor Celso Zelt. Frescor para a lista. Também fez gol nesse final de semana. Belo gol. Diga, Eugênio. Então, a bola de ouro para mim é para o melhor jogador. Não adianta o cara fazer parte do time e ser apenas um complemento do time. Não, senhor. Tem que ser um jogador que faz diferença dentro do time. Ah, o time é campeão, beleza, o cara tá ali, não, é mais um. Completou ali, jogou e tal, não sei o quê. Agora, quem faz a diferença para o time? Para mim, o quinto da lista aí coloca Toni Kroos, cracaço de bola. Cracaço de bola. Aliás, hoje o Real Madrid sente muito a ausência do Toni Kroos no meio de campo para organizar suas jogadas. Então temos Toni Kroos, Yamal. Lamine Yamal, Carvajal. Carvajal. Eu vou ter que desempatar, vou votar no Lamine Yamal. Yamal nisso? Não. Lá no começo. Você vota em E é quem mal você nisso, quer. jogou uma grande Certo? Euro, mas o campeonato espanhol dele junto com o Barcelona não foi um grande campeonato. Por isso não voto nele. Votarei provavelmente ano que vem. Número 4. Número 4, o Eugênio vai votar no Toni Kroos. Para Não, já votei no Toni Kroos, ele não foi aceito, Imagino, tem né? outro nome para indicar. E o Prats vai votar no Carvajal. Seria o quinto Carvajal. O quarto, o Lamine Yamal seria o meu quarto. Aí eu promovo o Carvajal a 4. Carvajal. Então temos 2 votos para o Carvajal. Não, mas o Eugênio vai votar em outro. O Eugênio Mas- achou mas- o Carvajal meio coadjuvante. Ô, Eugênio, deixa eu te falar uma coisa. Completamente coadjuvante. Não, mas você assistiu aos jogos decisivos? Completamente Não, eu não coadjuvante. sei. Não, eu tenho uma outra avaliação. Se o Cidadão é o melhor jogador de uma final de campeonato, ele não é coadjuvante. Coadjuvante. Ele não é um lateral que dos sonhos, brilhante, mas o ano dele foi impecável. Coadjuvante. Aliás, temos o divergência. quarto coadjuvante do time que você tem. Vinícius Júnior, esse é o protagonista. Você tem Jude Bellingham, coadjuvante. Você tem Toni Kroos, coadjuvante. Você tem o Rodrigo. Aí depois você pode começar a pensar no Lamine Yamal. Mas a eleição, no Carvajal. Eugênio, a eleição, ela privilegia quem faz gol dá passe para gol. É diferente a avaliação de goleiro, zagueiro e lateral em relação a meias e atacantes. É uma temporada. E por isso meu voto já vencido. O Toni Kroos não entrou no quinto lugar. Para o quarto lugar seria Phil Foden, cracaço de bola do Manchester City, que naquele espaço ali da intermediária para dentro da área joga como poucos. E fez uma grande temporada ano passado. O seu voto para número 3, Eugênio. O meu número 3 vai para Jude Bellingham. Acompanho. Bellingham para botar o Rodri em segundo. Jude Bellingham, number 3. Começou muito bem o campeonato. No início estava até melhor do que o Vini no campeonato espanhol. Depois ele foi caindo um pouco de produção. Não correspondeu também com a seleção inglesa, mas merece o terceiro lugar porque foi muito bem ano passado. Esse ano já não está bem. Já não começou bem a temporada. Seleção inglesa, tudo bem, pode não ter jogado o que todo mundo esperava dele, mas foi um gol dele que levou a seleção inglesa até a final, né? Mas não ganhou. Não ganhou, mas lembra que eles estavam quase fora e ele fez um belo gol? Não lembro se foi quartas de final, não foi? Vocês não lembram, Foi. mas eu lembro. Você lembra? Lembra? Ah, então tá bom. Pensei que só eu lembrava.
Se fosse só eu pensei, então tô errado, tô falando mas- bobagem. Não, você tá certo sozinho. Tanto a seleção inglesa esteve Nada disso abaixo tá do que errado. podia, que acabou trocando de treinador, né? Number 2, com o amigo Rafael Prats para o número 2. Rodri. Joga vôlei? Já pode pôr aí. Não vou pôr, vou esperar o professor e o Eugênio votarem. Rodri, muito Rodri. Você é teimoso, Abel, que já devia ter colocado o Bellingham e Rodri antes de começar. O professor já tinha dado Eu a sou dica aqui. teimoso. Esse, O professor já tinha falado, antes de começar. Vamos votar o terceiro, o quarto e o quinto, porque os 3 primeiros a gente Você quer estragar a votação, Eugênio? Não tô querendo estragar, não, só agilizar. Agora eu quero saber o número 1, quem E você... digo mais, se o Vini perder a bola... Kylian de ouro, Mbappé, eu será quero que saber se o Mbappé é judoca? Joga beach tênis? Foi Não, o foi a Mbappé de temporada, outros carnavais, né? Não foi o Mbappé de outros Aquela anos. temporada. O Haaland também não joga vôlei, mas também... Não foi o Mbappé da final da Copa, né, prof? Não. Aliás, nunca mais. Né? É aquele... Caramba, nos 30 só tem um brasileiro. Que fase. Dos 5, vocês colocaram 3 espanhóis? É, eu achei meio clubista isso aí. É? Quem escolheu? É, a Espanha não jogou nada, né? Não, eu não sei se você o mesmo acompanhou. pessoal que fez a votação do Ô, gente, passado. deixa eu falar uma fez o coisa. dois. Não sei se Aquela você... votação eu do tô um pouco passado. preocupado com você. A gente fez aqui dos Você melhores tá técnicos acompanhando- do Brasil. Sabe quem ganhou a Europa? Seleção que foi dona Sei. da Europa? Sei. Espanha. Espanha. O Aliás, clube em que qualquer ganhou o categoria Campeonato que eu Europeu, tô falando. clube espanhol. Real Madrid. É natural que os espanhóis chamem a atenção também. É natural que chamem. Talvez o quê? O Haaland ali que pudesse estar fora? O Por Kroos isso tá que lá você o Rodri citou? em segundo lugar, ó. Rodri. Não, e o- Agora, e o além próprio- do Rodri, na Euro, com a seleção espanhola, os grandes destaques foram Nico Williams, Sim, Lamine Yamal e Dani Olmo. eu assino embaixo. Na Euro. Na Euro. O Rodri foi muito bem No ano jogando todo. pelo Manchester, É isso. Manchester City o ano inteiro. Jogadoraço. Pra mim, só não é o melhor, porque a posição dele não é uma posição que aparece tanto no jogo. Mas é o que eu tava falando aqui. É muito Agora difícil você avaliar. falou a mesma coisa que o Prats estava O falando. Eugênio tá me dando razão. Muito obrigado, Eugênio. Fico feliz com você por causa disso, porque é o seguinte, avaliar goleiro, zagueiro, um volante, lateral, eles têm desvantagem em relação a meias e atacantes. Sempre. É muito difícil Mas não para tem ganhar. jeito. Qual foi o único jeito, que Abel. ganhou? Foi o... O Cannavaro ganhou em Cannavaro, 2006, né? então. O Muito Cannavaro bom. ganhou porque não podia dar o prêmio para o Zidane, porque o Zidane foi o melhor daquela temporada, que ele dava uma cabeçada ali no Materazzi. Materazzi Bom, e não dava pra Nenhuma dar pra- dúvida, né? Ou alguém tem algo contra colocar o Vini Júnior aqui? Os atacantes serão sempre os protagonistas, Abel. São os caras que decidem. Ou que fazem o gol, ou que criam a jogada pro gol. Isso não é- é o grande objetivo do Isso futebol. não impede que o Rafael Prats vote no Carvajal, como ele votou. Votou lá. Isso não Coadjuvante pra impede? coadjuvante. O Não, senhor. Eugênio, É claro que teve não. um ano que o Coadjuvante, Roberto não. Carlos ficou entre os 3. Tem nada de coisa. Não, no Lembra Roberto disso? Carlos, pela Mas o lista, Roberto pela Carlos é um exigência jogador do... muito mais decisivo. Claro, do não que se o Carvajal. compara um jogador a outro, Eugênio. Essa lista aí, esse melhor do mundo, sempre tem um outro desafio, que é o melhor da última temporada, não é o melhor de todos os tempos, o melhor da década, é o melhor do último ano. É o melhor do último. Não é que esses jogadores aí, o Carvajal é o grande lateral direito da história da Espanha, não é isso. Mas no último ano ele foi muito bem. E o Toni Acima do Kroos que foi ele- mal? Não, foi excelente. Em quase todos os anos ele foi excelente. O Eugênio... Decisivo. O cara que era o equilíbrio do meio de campo do time. Jogou E tem demais. os pesos dois Aliás, também. uma pena ele ter se aposentado, que tinha bola para jogar mais uns 5, 6 anos. Eu votei no Yamal, principalmente pela grande Euro que ele fez. Sem dúvida. Isso tem peso 2. Se você fosse votar no Vinícius pela Copa América, ele não estava aí. Ele não estava aí. Não tava. Ele está aí pelo Verdade. Real Madrid. Exato. Verdade. Assim como o Rodri também está pelo Ele City. fez um jogo bom na Copa América, que foi aquele contra o Paraguai. Vamos acabou dar uma levando olhadinha. Até não Ficou jogou. fora do outro jogo. Muito bem, então escolhidos os 5 aqui: Vini Júnior, Rodri, Jude Bellingham, Carvajal e Lamine Yamal, que se dependesse de alguns aí não estaria jogando porque é muito jovem, não vou nem citar nomes, porque eu tô light, tá começando a semana, tô um É, mas Abel eu Neto, vestia a paz e carapuça, amor. eu vestia a Tem carapuça. alguns aí que E dizem, direito não, de resposta. é muito eu novo, vestia a não carapuça. pode jogar. Não. Seu Né, direito seu de Prats? resposta foi O negado ou não? Foi para variar, né? Foi Mas negado. o talento, ele desabrocha. Se ele tiver talento, ele joga tranquilamente. É o que eu sempre falei. Então vamos com números de Vini Júnior, Rodri e Jude Bellingham nessa última temporada para a gente continuar a nossa resenha aqui. Temos na nossa tela o Rodri com 63 jogos, 12 gols e 14 assistências. Dá um total de 26, né? Participações diretas. 4 títulos ele ganhou. Premier League, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA e também a Eurocopa com a seleção espanhola. Bellingham, 54 jogos, 27 gols e 16 assistências. É monstruoso, hein? É brincadeira.
É demais, 27, 37, 43 o total, se eu não estou errando na matemática. 3 títulos, Jude Bellingham, La Liga, Champions League e Supercopa da Espanha. Vini Júnior, 49 gols e tem 37 ações de 49 jogos, 26 gols e 11 assistências da 37 no Ele total. não tem mais gol que o Vinícius Júnior, né? É Mais inacreditável. assistência. Mais assistência também. E mais jogos também. Mais jogos também. Muito mais não. 5 jogos a mais, né? 3 títulos do Vini Júnior, a Liga, Champions e Supercopa da Espanha. E esse período aí, esse recorte, é de agosto de 23 até julho deste ano. Participação direta na Champions. Então aquele hat-trick do outro dia lá do Vini Júnior na Champions já não conta. Contra o Borussia Dortmund, não foi? Ah, não, agora não. não conta mais, porque foi até julho. Tá fora do corte, Até julho. do recorte. É isso que dá uma Chamou confundida. a nesse atenção os números do Bellingham. superiores aos do Vinícius. A primeira metade dele do campeonato espanhol ano passado foi absurda. Jogou demais, só que caiu de produção. Essa é uma questão que tem que ser colocada. E mais, semana passada eu anotei aqui, você lembra que eu anotei aqui? O que você anotou aí? O que você anotou? O nosso mago das palavras, Rafael Marques, Opa, o que ele falou? o novo comentarista da palavra fácil. Tangibilidade? Exatamente. Ele usou a expressão tangibilidade. Que posição que jogou esse tangibilidade? Não, é aquela coisa que você tem. É conhecido como Tangi. Tangi, vai Tangi. Há coisas do futebol que são intangíveis, como isso que a gente está vendo aí agora. Isso é intangível. A surpresa, o drible, a capacidade de encantar. Se você não conta, você não coloca na matemática, na calculadora, 15 mais 16 mais 25, é a capacidade do improviso, é a capacidade da beleza plástica da jogada. Isso tudo o Vinícius tem sobra em relação aos demais. O futebol é muito mais do que uma calculadora. O futebol é a magia, o futebol é a ilusão. E o Vini hoje representa isso no cenário internacional. Então, essa é uma discussão interessante, Eugênio, porque eu concordo com você em relação ao encantamento, em relação a talvez o que te prenda a atenção, né? Mas assim, o quanto isso supera, por exemplo, a gente olhar só para números frios ou eficiência. Por exemplo, o Haaland não tem quase nada disso. O Haaland não é um jogador de dar drible, de dar chapéu. Agora, é um jogador de 50 gols, 60 gols. Né? Isso às vezes vai ter mais peso do que o jogador que dribla muito. Haaland merecia ter sido eleito na temporada anterior. Não foi. Porque o Messi. Respeito muito o Messi, para mim, dos que eu vi jogar na minha época, o maior. Porém, na temporada passada, como disse aqui o Prates, era para ter sido passada ou antepassada? Passada, né? Passado. É a última. Deveria ter sido o Haaland. Esse ano, não. Esse ano ele Então, caiu de mas o produção. Haaland dificilmente vai se encaixar nisso que você falou. Não sim. Aí esse mas é outro tipo de encantamento, magia. uma coisa Mas ele também gera magia O dele. Lewandowski. É isso. Esse é fazedor de gol. Mas também gera um tipo de magia diferente. Que é o assombro. O gol que ele fez semana passada lá no alto também é um gol que causa Ibra. encantamento. O Sensacional. quanto o fato do Rodri ter vencido aí uma competição de seleções, né? A Eurocopa pode influenciar, professor? Ele tem isso a favor dele que o Vini não tem e o Bellingham tampouco. Mas o Vini compensa com a Champions. Eu acho que você tem a principal competição de clubes, as competições europeias. Em ano de Copa do Mundo conta muito. Mas eu acho que a sombra em relação ao Vini é toda essa questão da exposição dele, exposição positiva. Ele é um líder na causa antirracista. E a oposição ao Vini... Isso eu não sei se ajuda ou se pode atrapalhar. Aí é Acho que eu digo. atrapalha mais do que ajuda. Aí é que eu digo. Isso é que pode complicar o caminho do Vini. Mais do que ele não ter feito uma boa Copa América, está se formando uma certa polarização em relação a isso. Os caras que são contra o Vini, e não são só espanhóis, não. Conheço muito sul-americano. Racista tem no mundo inteiro. Conheço muito sul-americano que chama o rapaz de chorão. Então, acho que esse é o grande peso. O candidato dos anti-Vinis seria o Rodri. Até se ele vier a vencer, Vai ter barulho. Tapa na cara dos racistas também. Porque ele terá vencido também o racismo. Eu acho que essa é a questão. A exposição dele é muito positiva, mas também tem o ônus desse foco
Desfoco doentio de quem quer, porque quer apear o rapaz do pódio, porque ele realmente se posiciona de uma maneira que outros não se posicionam. Aliás, se posicionou corretamente nesse final de semana, em solidariedade ao Lamine Yamal, que sofreu injúrias racistas dentro do Santiago Bernabéu no clássico do último sábado. E ele se colocou ao lado do Yamal, corretamente, contra a sua própria torcida. Então, parabéns mais uma vez para o Vini por esse posicionamento correto, firme e corajoso contra o racismo. E boa sorte ao Vini Júnior, estamos na torcida. Tomara que justiça seja feita, porque ele foi o melhor do mundo, na minha opinião. Acho que na opinião de muita gente. Salve, salve, galera. Então vamos trazer agora as últimas notícias do Flamengo, né? O Flamengo que venceu o Juventude neste sábado pelo placar de 4-2, em uma partida bastante convincente. É claro, não foi a melhor atuação do Flamengo na temporada, mas jogou para vencer e conseguiu conquistar os 3 pontos, que era o mais importante nesse momento, já que o Flamengo precisa, né, ficar entre os 4 primeiros colocados para garantir a vaga para a Libertadores da América, né, até porque Copa do Brasil, o Flamengo está na final, mas tudo pode acontecer. Tanto o Flamengo pode ser campeão, assim como também o time do Atlético Mineiro. Então o Flamengo já definiu as prioridades para o final dessa temporada. É claro, conquistar a Copa do Brasil para terminar pelo menos com um título de relevância, assim como também terminar entre os 4 primeiros do Brasileirão para garantir essa vaga aí na competição sul-americana na próxima temporada. O elenco do Flamengo se reapresenta nesta segunda com foco no Internacional. Ou seja, Flamengo agora, foco total no Internacional de Porto Alegre, próxima partida do Campeonato Brasileiro. O Inter que vem bem, vem evoluindo, com certeza será uma partida muito difícil, até porque teremos que enfrentá-los no Beira-Rio, né? Campo do Internacional, que com certeza vai estar lotado. O torcedor do Internacional vai lotar, apoiar a equipe, então tudo isso influencia na partida. Flamengo enfrenta o Internacional nesta quarta-feira, dia 30. O Flamengo entrou em campo neste último sábado, quando venceu o Juventude pelo placar de 4-2 em pleno Maracanã. Depois da vitória na 31ª rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo recebeu o domingo de folga. Contudo, já nesta segunda, dia 28, o time se reapresenta com foco total no Internacional. Felipe Luiz já deu a entender que, de fato, não vai poupar se não tiver necessidade. É claro que alguns jogadores com desgaste físico, como por exemplo o Arrascaeta, que tem sofrido bastante com sua preparação física na temporada, algumas lesões, ficou de fora vários jogos, é um dos atletas que pode ser sim poupado. E Alcaraz seria um nome aí no time titular do Flamengo para esta partida. Então, não vai perder muita qualidade, até porque Alcaraz está jogando muita bola. Então, são jogadores que, de fato, merecem descanso, mas outros atletas aí, como o Gerson, por exemplo, com certeza vai ser nome presente neste jogo. Inicialmente, o elenco do Flamengo ia treinar normalmente no Ninho do Urubu na manhã deste domingo. A atividade estava marcada para começar às 9h30. Contudo, com a vitória sobre o Juventude, fez a comissão técnica do Flamengo mudar de ideia e dar folga ao plantel. É de suma importância todos os jogadores terem esse descanso, até mesmo porque depois de uma partida muito complicada, né, vamos dizer assim, uma partida que exigiu bastante de condicionamento físico do Flamengo, que foi essa contra o Juventude, ter esse descanso pelo menos de um dia é de fundamental importância para que os atletas consigam absorver mais esse desgaste físico e na segunda-feira, no caso hoje, já estejam mais descansados. Dessa forma, segundo a apuração da reportagem do Coluna do Fla, o elenco do Flamengo se reapresenta na manhã desta segunda. A atividade, portanto, está prevista para começar às 9h30, horário de Brasília. Atualmente, o Flamengo segue na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Com isso, o time da Gávea segue 10 pontos atrás do líder Botafogo, com 64, que venceu o Bragantino na 31ª rodada. Depois de vencer o Juventude, o Flamengo segue focado na disputa do Campeonato Brasileiro. Isso porque logo agora, nesta quarta, o Mengão enfrenta o Internacional em jogo atrasado da 17ª rodada. As equipes medem forças a partir das 19 horas,
horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então o Flamengo vai com o que tem de melhor. Felipe Luiz, como nós começamos o nosso vídeo falando, vai poupar apenas aqueles que realmente precisa, como é o caso de Arrascaeta, né? Gerson também é um dos atletas que mais participaram de jogos na temporada, mas já tem um condicionamento físico melhor. Então poupa quem tem que poupar e coloca o que tem de melhor, até porque o Flamengo não pode escolher competição e foi por isso que perdeu o Campeonato Brasileiro, poupando na competição e colocando a Libertadores aí e Copa do Brasil como sendo de principal na temporada, e eu não concordo. Então o Flamengo vai com força máxima nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional. Então essa aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Participa aqui do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários e iremos deixar aí o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos.